Ela já se encontra aqui no estúdio. Tudo bem, Letícia? Tudo bem. Seja bem-vinda, minha querida, ao nosso programa. Bom dia. Que bom te receber. Bom dia. Letícia, os cuidados com o pet após dar à luz aos filhotinhos, há uma necessidade de um cuidado até antes, bem antes, né? Durante toda aquela gestaçãozinha dela ali, né? Exatamente. É necessário fazer uma consulta, um acompanhamento gestacional, tá? A gente precisa ver como está a saúde da mamãe para que ela tenha um bom parto, né? A gente também precisa mensurar a quantidade de filhotes que tem na barriguinha, que é para ter certeza que, se ela tiver um parto natural, ela vai ter tido todos os filhotes após o parto, para ter certeza que não vai ficar nenhum feto retido. Pronto. A gente sabe que isso acontece muito, né? Às vezes você pensa que todos os filhotinhos já nasceram e fica um lá. Isso a gente vai falar um pouquinho mais à frente. Mas a gente quer chamar a atenção das pessoas no momento que elas sabem que aquela cadela, aquela gata já está ali com a gestação, já no ponto. E aí a gente sabe que precisa de alguns cuidados. Como é que funciona, na verdade, essa gestação desses pets, destas pets? Então, a partir do momento que a gente identifica que a pet está gestante, é necessário marcar uma consulta para acompanhamento, fazer alguns exames, hemograma, ultrassonografia para ver se tem algum problema com os fetos, fazer a pelvimetria, que é a mensuração do tamanho da pelve, para saber se o parto pode acontecer naturalmente. Preocupações importantes como suplementação e alimentação, né? As mamães também precisam tomar ácido fólico. Muito bom. Essa daí é interessante, elas também precisam, né? Sim. E aí a gente chama atenção para essa gestação, inclusive do tempo. Quanto tempo para se ter tanto gata como cadelas? Geralmente dura de 58 a 62 dias. De tanto gata como também cadelas? Exatamente. De quantos dias? 58 a 62. Como é que a gente tem que entender os cuidados que as pessoas devem ter com a pet durante o momento do parto? Pronto, chegou o dia do parto, o que é que tem que ser observado? As principais coisas que a gente deve observar no momento do parto é se a paciente tem um local confortável para fazer seu ninho, né? Elas ficam reservadas ali no momento, um lugarzinho da qual elas preferem, geralmente debaixo da cama, sofá, né? Elas têm que estar num lugar quentinho, às vezes com baixa luz para poder favorecer que ela fique calminha, quentinha ali naquele local. Informações super importantes, tá? O trabalho de parto, ele dura em torno de 24 horas. Passou disso, precisa levar no veterinário para fazer acompanhamento, para ver se tem sofrimento fetal. Outras informações importantes. Entre um feto e outro, precisa vir a cada 2 horas. Passou de 2 horas de um neném e outro, precisa levar no veterinário também para ver se tem sofrimento fetal. Quando você fala isso, é a hora do alerta relacionado à gestação. Por exemplo, quando ela sabe quantos pets tem ali dentro dela, fica mais fácil de você perceber se todos eles nasceram. E se caso ficou um lá dentro, o cuidado, porque muitas vezes ele morre dentro dela, né? Exatamente. Então, por isso é necessário acompanhamento veterinário e a contagem desse tempo, a contagem dos filhotes, ver se a mamãezinha está comendo a placenta, se ela está sendo uma boa mãe, né? Porque às vezes tem cadelas e gatas que rejeitam, não sabem nem o que está acontecendo ali com elas ali naquele momento. Então é necessário fazer esse acompanhamento. No caso dos gatos, das gatas, o que muda relacionado a essa gestação? Muda alguma coisa? Por exemplo, o lugar que ela quer ficar? Porque geralmente as gatas, elas saem daquele habitat da casa e querem ter os gatinhos em outros locais. A diferença é porque os gatos, a maioria dos gatos, eles são semi-domiciliados, né? Então, eles têm um pouco mais de acesso à rua e vai procurar ali um outro cantinho, né? Os cães, eles são mais domesticados, eles querem estar mais perto dos seus donos, eles permitem que os donos manipulem os filhotes, é mais uma questão de raça, de espécie mesmo, de cada um ter o seu comportamento e o domicílio. Você falou das raças, eu acho muito importante a gente falar sobre isso. Há um tempo atrás, a minha amiga, na verdade, teve a cadelinha dela que deu à luz aos petzinhos. E, por incrível que pareça, uma outra raça foi que recebeu, se tornou a mamãe dos petzinhos que nasceram. A mãe rejeitou os pets e quem amamentou foi uma outra raça. Interessante.
ela tomou de conta dos bebezinhos e a mãe simplesmente não queria nem acordo com os pets. E ela passou a amamentar esses pets. Isso pode acontecer não só entre raças, mas entre espécies diferentes, né? A gente já viu casos de nascerem animaizinhos no zoológico e algumas cadelas cuidarem, né? Porcas também são excelentes mães. Então, não só a diferença de raça, mas também de espécie. E uma outra questão super importante é que a gente tem que saber com quem essa cadela ou essa gata cruzou. Sim. Por exemplo, se for um cão muito maior do que essa cadela, a gente já sabe que os fetos nascerão maiores. E a pelve dessa cadelinha menorzinha não vai conseguir comportar isso, né? Isso pode acontecer tanto em diferença de raças, quanto em tamanhos de raças. Por exemplo, um pincher número 3 engravidou uma cadelinha número 0, né? Ali, praticamente, o parto fica inviável. E aí, nesse caso, o importante de você levar realmente para uma clínica veterinária, ter um profissional acompanhando, justamente porque ele vai ver de que forma que essa cadela vai poder ter esses pets, né? Exatamente. Tudo isso vai ser questionado, todo o acompanhamento vai ser realizado. Outras questões importantes, como por exemplo a raça, tá? Sim. Pacientes que são braquicefálicos, como por exemplo o bulldog, eles têm uma dificuldade imensa de ter parto normal. Tanto por conta da respiração, quanto da pelve, quanto do tamanho dos filhotes. E aí a gente vai chamar a atenção depois do parto, o pós-parto. Quais são os cuidados que tem que ter? Porque eu acredito que ela fica muito fraquinha. E aí vem aquele outro lado da suplementação. Exatamente. A suplementação, ela não é só durante o parto, mas após o parto, tá? É importante assegurar que a mãezinha esteja sendo suplementada com cálcio, porque ela vai produzir leite e ali ela vai ter uma alta demanda de cálcio. A partir do momento que ela tem muitos filhotes e ela produz muito leite, ela vai retirar o cálcio que tem no corpo dela para dar para os filhotes. E isso acaba gerando alguns problemas fisiológicos, como por exemplo, problemas em realizar os movimentos, porque para fazer a contração dos músculos precisa de cálcio, né? Então, às vezes, as cadelinhas que estão amamentando e estão com deficiência em cálcio, elas ficam com os membros hiperestendidos, elas não conseguem dobrar, né? E o cálcio, ele é tão fundamental para a contração da musculatura quanto para o coração. O coração também é um músculo, né? E também mexe até com o lado emocional, né? Eu soube que também esse outro lado, muitas vezes, rejeita o petzinho. Tem a ver, sim, é um instinto, é tudo que está acontecendo naquele momento, mas tudo isso é importante que as pessoas fiquem observando ali no momento, né? Exatamente. Ficarem atentas. E a gente sabe também que tem as doenças. Às vezes, você tem ali uma pet de dentro de casa e, de repente, no cio, ela vai pra rua. E aí ela vai ter pets, muitas vezes, de cães que não são saudáveis. Exatamente. Assim como nas pessoas, os cães também têm doenças sexualmente transmissíveis, como por exemplo a leishmaniose, que é o calazar, né? O calazar também pode ser transmitido através do coito. Nossa, e aí no caso, para os bebês, pode trazer algum problema? Então, não existem estudos bem desenvolvidos com relação a isso, né? Com relação à transmissão transplacentária, mas é sempre bom evitar. Muito bom, muito bom. E aí fica a dica, especialmente até de cuidados relacionados à ação. Por exemplo, durante aquele momento que ela está ali na gestação, tem alguma ração diferenciada para esse momento? Geralmente, a gente dá preferência por alterar a ração da mamãezinha para uma ração de filhotes, né? A mamãezinha é adulta, vai comer ração de filhote. Porque contém leite? Tem mais acesso à proteína. Proteína. Então, precisa de mais proteína, precisa de um teor energético maior para que ela consiga desenvolver os fetos, realizar o parto e produzir o leite. Muito bom, então fica aqui essas dicas maravilhosas. Muito bom falar com você. Eu acho que cada vez que a gente traz um especialista aqui e ele tem dicas diferenciadas, se torna muito mais fácil. E eu queria que você pudesse deixar algumas dicas para quem está assistindo nosso programa, o tutor, sobre os cuidados após o parto, porque tem os filhotinhos. Quais são os cuidados que as pessoas têm que ter com aqueles filhotinhos? Por exemplo, tem cadela que não quer que chegue perto. Gato, muitas vezes, gatas, muitas vezes do mesmo jeito. Tem alguma dica importante para que esses tutores fiquem atentos relacionado a isso? A dica é respeitar e conhecer, né? Existem pacientes que não vão permitir a manipulação e a gente precisa respeitar isso, porque existe toda uma questão de estresse, né? Você está ali causando estresse num paciente que
não quer manipulação, né? A não ser que o paciente esteja em risco ou os filhotes estejam em risco, a gente não recomenda uma manipulação caso o paciente não permita, tá? Recomendações super importantes no pós-parto. Os filhotes têm que estar aquecidos. Eles precisam ser aquecidos porque eles são altamente sensíveis à hipotermia. A gente precisa garantir que eles estejam mamando bem e que todos estejam mamando. Preocupações super importantes com as mamães, né? Algumas vezes o leite pode ficar acumulado e empedrar. Isso causa mastite, que é infecção na mama. Uma outra preocupação super importante é com relação à involução uterina. Da mesma forma que o útero tem que crescer quando os fetos estão se desenvolvendo, após o parto, esse útero precisa involuir, ele precisa diminuir de tamanho, tá? Caso o útero não diminua, isso é um sinal, né, de que tem alguma coisa errada ali na produção dos hormônios, questão de estresse, uma doença secundária. É super importante fazer uma ultrassonografia pós-parto, tanto para identificar se ficou algum feto ali ou se tem metrite, né, que é infecção no útero pós-parto, que pode acontecer. Muito obrigada pela sua presença. Eu queria que você deixasse o seu Instagram para as pessoas que quiserem entrar em contato com você. @LeticiaJohane. Pode seguir lá. Obrigada, tá, minha linda? Nada. Foi muito bom estar aqui com você para a gente conversar. Fique à vontade.